Gênesis, capítulo 14, versos 20. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Meus irmãos, um dos grandes problemas que nós enfrentamos quando nós falamos ou tratamos a respeito do dízimo é que nós fazemos uma ligação equivocada com a lei. Normalmente, quando nós falamos ou pensamos em dízimo, normalmente nós ligamos o dízimo àquela obrigatoriedade que está descrito no livro de Levítico, mais especificamente Levítico capítulo 27, verso 30, que diz que todas as dízimas são do Senhor, são santas ao Senhor, ou seja, elas são consagradas, elas eram obrigatórias ao Senhor. Neste período aqui, em que Moisés trata a primeira vez sobre o dízimo, dentro do pacto da lei, Deus já havia ordenado que no meio do seu povo haveria uma tribo que não trabalharia fora, que não receberia herança e teria a tarefa de trabalhar exclusivamente para ele. É por isso que em Malaquias, capítulo 3, verso 10, Deus, através do profeta, diz então que deveria-se levar o dízimo para a casa do tesouro para que houvesse mantimento para suprimento justamente dos levitas. Mas ao invés, meus irmãos, de nós fazermos essa ligação com o livro de Levítico ou com o pacto da lei, nós deveríamos e devemos fazer essa ligação do dízimo com Gênesis capítulo 14, que é justamente, meus irmãos, aonde aparece pela primeira vez o dízimo e nos serve como base para nós tratarmos sobre este assunto importantíssimo da nossa fé. Nós poderíamos dizer que não apenas a base, mas também o princípio que nos impulsiona a entender toda a ideia que gera através do dízimo. Muitos, meus irmãos, afirmam que a prática do dízimo, ele cessou. Cessou porque aquele sistema que regia o Antigo Testamento, ele foi revogado com a vinda, morte e ressurreição de Cristo. E essas pessoas que afirmam que o dízimo cessou, a sua entrega ela não é mais necessária e hoje só o que vale são as ofertas, eles usam justamente Hebreus capítulo 7, verso 12, que diz que quando há uma mudança de sacerdócio, há também a mudança na lei. Então essas pessoas eles falam, olha, houve mudança de sacerdote, saiu o sacerdócio levítico e entrou agora o sacerdócio de Cristo. Então necessariamente há mudança na lei, então ela foi revogada, a ideia do dízimo. E é como eu falei, nós não podemos ligar o dízimo à ordem levítica, mas sim a Gênesis capítulo 14. Se nós olharmos para Hebreus capítulo 7, verso 18, diz também que ela é revogada, que se revoga a anterior, justamente se tratando do pacto da lei. Então, as pessoas pegam essa base para afirmar que o dízimo ele foi então revogado. Porém, meus irmãos, a prática do dízimo, ela antecede a esse sistema que foi revogado em Hebreus capítulo 7. Então, o dízimo ele não pode ser revogado juntamente com essa lei que fora revogado, a não ser a sua obrigatoriedade, que foi instituída justamente no pacto da lei. Esse pacto da lei, meus irmãos, a qual eu me refiro, ou seja, aquela aliança que foi feita entre Deus e a nação de Israel por intermédio de Moisés, ela trazia o dízimo como uma porcentagem que era exigido por Deus, mas essa porcentagem, ela não se transfere como um mandamento para a igreja. Nós cremos então que tudo isso, toda a informação que nós temos do dízimo no Antigo Testamento serve como um bom padrão para nos guiar neste assunto tão importante para a nossa fé. Um ponto ainda importante a destacar, meus irmãos, é que essa ação do dízimo aqui, em Gênesis capítulo 14, nós vemos claramente que não é uma ordem de Deus, pelo contrário, é uma ação voluntária de um pecador que possui um coração grato a Deus, grato pela sua salvação e pela provisão divina, e através dessa gratidão, ele então faz uso de 10% de tudo aquilo que ele possui para entregar a alguém que vive em prol do reino de Deus. No Antigo Testamento, nós observamos que essa entrega ela era feita aos sacerdotes levitas e também para benefício do templo, local físico, o templo, e no Novo Testamento para os pastores e também
para a igreja. Então, meus irmãos, neste texto aqui, nós trataremos sobre o dízimo, buscando extrair deste texto aqui alguns aspectos essenciais e necessários para a nossa melhor compreensão sobre o dízimo e também da nossa melhor compreensão sobre a questão de comunidade, se tratando da nossa comunidade cristã. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós veremos que o dízimo, ele é dado a homens que dedicam a sua vida ao trabalho do reino de Deus. Confira comigo versos 18 e 19. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Melquisedeque aqui, irmãos, versículo 18, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E o dízimo de Abrão, por mais que ele tenha sido consagrado e dedicado a Deus, ele foi repassado ou destinado a Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, verso 8 diz que são os homens mortais que recebem o dízimo. O sacerdote aqui, meus irmãos, era um homem que era chamado e habilitado por Deus para dirigir, participar, administrar os ritos e também ensinar o povo de Deus no Antigo Testamento. Semelhantemente aos pastores e mestres dentro do Novo Testamento, que ministram as coisas espirituais para o povo de Deus, os sacerdotes, eles ensinavam os preceitos e a vontade de Deus para o seu povo. Além disso, irmãos, eles abriam mão de muitas beneficências da terra para se dedicar em prol do reino de Deus ou do serviço do reino de Deus. Eles não recebiam herança, eles não possuíam terras, posses e nem empregos fora do templo. Eles viviam e se mantinham unicamente através dos dízimos que era dado ou ofertado justamente pelo povo de Deus. Então, irmãos, o sacerdote, igualmente ou semelhante aos pastores hoje, eles eram aqueles que, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, se dedicavam ao ministério e eram então dignos de dobrados honorários. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 9, verso 11, os sacerdotes, semelhantemente aos pastores hoje, eles eram aqueles que semeavam as coisas espirituais e recolhiam então as materiais. No Antigo Testamento, irmãos, esses homens, esses sacerdotes, eles representavam um grupo de pessoas em rituais. Isso naqueles que iriam sacrificar a Deus. Então, de certa forma, eles eram responsáveis pelo restabelecimento da comunhão entre Deus e o seu povo. Isso porque eles que realizavam os sacrifícios, as cerimônias religiosas, a purificação cerimonial e tantas outras coisas. No Novo Testamento, Cristo é o nosso sumo sacerdote, mas essa posição e responsabilidade de ensinar, ministrar as coisas espirituais, cuidar e educar o povo de Deus, ela foi repassada para aqueles que nós chamamos então de pastores. O dízimo, meus irmãos, então, da mesma forma que nós vemos aqui em Gênesis capítulo 14, verso 20, e o seu contexto, ele serve em primeira instância, ou então primariamente, para sustentar aqueles que não trabalham fora, ou seja, aqueles que se dedicam única e exclusivamente ao reino de Deus. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós vemos que o dízimo, ele é consagrado e dedicado a Deus, mas ele é dado e destinado a homens. Homens que se abstêm das coisas da terra para se dedicar, então, ao reino de Deus. E dedicar as coisas de Deus e que também que tem a responsabilidade de ensinar e ministrar as coisas espirituais para o seu povo. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, nós veremos que o dízimo, ele manifesta um coração grato a Deus. Confira comigo o verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Abrão aqui, meus irmãos, nesse contexto aqui, nessa ocasião, ele havia acabado de salvar o seu sobrinho Ló, que fora levado cativo através de uma guerra que ali estava acontecendo. Abrão, então, juntamente com 318 homens, de acordo com o verso de número 15, ele os feriu e os perseguiu até roubar. O que o texto deixa a entender é que Abrão e os seus homens, eles venceram essa guerra contra esses 4 reinos sozinhos,
o que necessitaria então de uma intervenção de Deus, uma vez que seria impossível que tão poucos homens vencessem uma batalha contra 4 reinos. Abraão, então, meus irmãos, motivado pela gratidão a Deus, após voltar de uma dura e difícil batalha com a vitória, e talvez nós poderíamos até afirmar que uma impossível vitória, após ouvir os louvores de Melquisedeque e concordando assim com ele, ele então entregou ao sacerdote 10%, ou seja, o seu dízimo de todo o despojo da batalha que ele teve acesso. Perceba, irmãos, que essa entrega desse dízimo aqui, ela não foi motivada por lei, ordem e nem mandamento, mas sim através unicamente de um coração grato a Deus, que reconheceu que a sua vitória foi fruto da provisão e da providência divina em todo o desenrolar da situação. É importante, irmãos, ressaltar que essa doação aqui, entregar esse dízimo, esse sentimento de entregar o dízimo, ele não provém de qualquer coração, mas unicamente daqueles que reconhecem a provisão de Deus na sua vida, aqueles que foram então regenerados por Deus. Então, ter um coração sinceramente grato e agir com base nisso é uma característica de um membro da família de Deus. Vejam, meus irmãos, Matthew Henry, certa feita, diz que a gratidão ela é uma lei da natureza. Salmo 136, verso 1, diz, deem graças ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 15, diz, sejam agradecidos. E o escritor aos Hebreus, nessa mesma linha de pensamento, no capítulo 12, verso 28, diz que sejamos, então, agradecidos. Aqueles, meus irmãos, que são gratos a Deus e compreendem a vida em comunidade, se tratando da nossa comunidade cristã nessa terra, sem serem obrigados e com o coração grato a Deus, contribuirão desejando o bem comum para a comunidade na qual ele foi inserido por Deus. Mediante a isso, meus irmãos, nós vemos aqui claramente que a gratidão a Deus, ela pode ser externada. Ou seja, essa gratidão, a gratidão que nós temos para com o nosso Deus, ela não precisa permanecer apenas em nossos corações, ela pode ser externada. E uma das formas que a Bíblia nos orienta quanto a externar essa gratidão a Deus é justamente na entrega do dízimo. Então, meus irmãos, em segundo lugar, o dízimo é um meio pelo qual o cristão manifesta a sua gratidão para com Deus pela provisão a qual Deus nos provém e que nos provém, no mínimo, o necessário para nós vivermos nessa terra. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, nós veremos que o dízimo, ele permanece em vigor. Após essa ocasião aqui, irmãos, que aparece pela primeira vez, o dízimo, ele não é apenas aceito por Deus, mas também ratificado para a igreja do Antigo Testamento, e como também ele aparece diversas vezes ao longo da história bíblica no passado, e não há nenhum texto que revogue ou cancele a entrega do dízimo. O Novo Testamento, ele enfatiza sobre as ofertas e, de fato, ele enfatiza nas ofertas voluntárias. Porém, isso não faz com que o dízimo seja cancelado ou revogado. A sua entrega deve ser um ato voluntário e a sua motivação deve ser a de gratidão para com Deus. Mediante a isso, meus irmãos, sempre vai nos surgir uma dúvida. Se o dízimo ele permanece em vigor, por que o Novo Testamento não trata especificamente sobre o assunto? Por dois motivos. Primeiro, porque já era uma prática comum no meio do povo de Deus, se tratando dos judeus, e sempre lembrando que a igreja, ela se iniciou no meio judaico. Então, irmãos, através dos evangelhos, nós vemos claramente que o povo de Israel, os judeus, eles se preocupavam em dizimar até mesmo nas pequenas coisas. Mateus, capítulo 23, verso 23, diz que eles traziam dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, eles dizimavam até mesmo nas pequenas coisas. Então, era uma prática comum. Dizimar para o povo judeu já era algo comum. Segundo, visando o povo gentil, aqueles que foram recebidos na nova aliança, e lembrando que a igreja ela se iniciou no meio judaico, os judeus tinham a prática de dizimar e que os ensinamentos eles são passados de geração para geração, mas ainda assim, meus irmãos, ainda assim, parece
parece que houve uma certa abstinência no ensino sobre o dízimo. O dízimo, ele não é um mandamento vindo da parte de Deus para ser cobrado, mas sim uma entrega voluntária a ser aprendida pelos novos crentes. E a grande maioria dos novos crentes, eles eram pobres, passavam por perseguições, dificuldade financeira, perda dos seus bens e incertezas quanto o dia de amanhã, até mesmo na sua alimentação. Então, parece que os escritores do Novo Testamento, eles evitaram qualquer obstáculo quanto à proclamação do Evangelho. E falar sobre tal coisa, ou seja, relacionado ao dinheiro, era visto como um possível obstáculo à proclamação do Evangelho. Abra comigo a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 11 e 12. Diz assim: se nós nos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, Paulo, ele fala aqui claramente que ele tem um direito. Se ele semeia as coisas espirituais, ele tem o direito de recolher as materiais, ou seja, ajuda financeira, ajuda com bens materiais, ajuda na sua vida como um todo. Porém, meus irmãos, ele deixa claro que talvez isso seja um obstáculo para a proclamação do Evangelho. Então, nessa mesma linha de pensamento, falar sobre questões financeiras para a igreja, tendo em vista que não era um mandamento, então era visto pelos escritores do Novo Testamento como um possível obstáculo. Permita-me só abrir um parêntese. Se tratando de ofertas voluntárias, Paulo, de fato, ele enfatiza e diz que aqueles que desejam ofertar, ainda que passem por dificuldades financeiras, o façam de forma voluntária, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, como lhe tiver proposto no coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, e de acordo com 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, conforme a sua prosperidade. Mas você enfatizar as ofertas, isso não anula e nem revoga o dízimo. É importante, irmãos, nós lembrarmos que essas pessoas aqui do passado, elas não possuíam uma renda fixa mensal ou anual como nós nos nossos dias. Muito pelo contrário, havia muita incerteza quanto até mesmo à refeição do dia seguinte ou do mês seguinte. E então, talvez, falar sobre dízimo nessas condições seria então um obstáculo para toda a proclamação do Evangelho. Abra a tua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Se tratando desse assunto, é importante nós olharmos para esse texto, irmãos, porque muitos fazem uso desse texto para tentar provar que o dízimo ele não está mais em vigor. Hebreus capítulo 7. Quando o escritor aos Hebreus fala aqui, no capítulo 7, sobre uma lei que foi revogada, de acordo com o verso 18, ele diz que se revoga a anterior, ele se refere aqui à lei cerimonial, judicial e civil que regia a nação de Israel. O dízimo, meus irmãos, sendo estabelecido antes da lei, ou seja, Gênesis capítulo 14, verso 20, ele permanece em vigor, mas da mesma forma como era no início, ou seja, ela deve ser entregue voluntariamente, sem a obrigatoriedade daquele sistema que regia a antiga lei, a antiga aliança, o pacto da lei, e também como uma manifestação da nossa gratidão para com o nosso Deus. Quando o escritor aos Hebreus fala de uma aliança inferior, verso 19, que fora revogada, verso 18, ele não se refere ao dízimo, mas no máximo que ele pode se referir em relação ao dízimo é a obrigatoriedade que foi colocada por Deus
dentro dessa aliança, e em específico para o povo hebreu e também para aquela época. Então, meus irmãos, não há revogação do dízimo, mas sim de todo aquele sistema que regia o Antigo Testamento, ou seja, o pacto da lei. Pacto este que trazia o dízimo como uma obrigação, como um imposto. Um último ponto a destacar aqui, irmãos, em Hebreus, é que o escritor aos Hebreus, no capítulo 7, verso 8, eu sei que eu já citei, mas recito mais uma vez, diz que são os homens mortais que recebem o dízimo. Perceba que o escritor aos Hebreus aqui, ele usa o presente e não o passado. E com isso, ele dá a entender que havia ali a entrega do dízimo no seu contexto e isso dentro da nova aliança. Então, meus irmãos, a ideia aqui em relação ao dízimo, a ideia aqui é que Cristo, como nosso sumo sacerdote, da mesma ordem que Melquisedeque, Hebreus capítulo 7, verso 17, e nós, como descendência espiritual de Abraão, continuamos então da mesma maneira que o nosso pai na fé a dar o dízimo, como uma forma de gratidão pelas bênçãos recebidas e também pela sua provisão em nossas vidas. Cristo recebe os dízimos por meio dos seus servos que ministram e ensinam a sua palavra ao seu povo. Então, em terceiro e último lugar, o dízimo ele nunca foi revogado. Muito pelo contrário, o que foi revogado, se tratando do dízimo, no máximo foi aquela obrigação que o pacto da lei colocava sobre ele, e é por isso que nenhum crente ele é impedido de participar dos sacramentos por dar ou então por não dar os dízimos. O dízimo, então, meus irmãos, ele continua em vigor como uma prática de gratidão para com o nosso Deus. Fazendo então um breve resumo do que nós vimos aqui nesse texto, nós vimos que o dízimo é uma ação bíblica. Esse dízimo ele é consagrado e dedicado a Deus, mas ele é repassado para os homens estes que se dedicam ao trabalho no reino de Deus. É uma forma de nós manifestarmos a nossa gratidão por todas as bênçãos, por toda a provisão e providência que Deus nos concede em nossas vidas, e ele é dado voluntariamente e permanece ainda em vigor da mesma forma como no início. Então, meus irmãos, mediante a isso, eu gostaria de tirar daqui algumas rápidas aplicações com o desejo de sermos, então, movidos por gratidão ao nosso Deus e contribuirmos, então, voluntariamente com 10%, assim como foi o nosso pai na fé, Abraão, desejando que o reino de Cristo avance cada vez mais e mais. Uma primeira aplicação, irmãos, que eu gostaria de tirar desse texto, é que nós vemos claramente aqui, em Gênesis capítulo 14, que o dízimo ajuda homens que se dedicam ou que dedicam a sua vida ao avanço do reino de Cristo e também ajuda na manutenção da igreja ou no sustento da igreja. 2 Coríntios capítulo 11, verso 8, Paulo afirma que ele recebia salário dos macedônios. Mateus capítulo 10, verso 10, Jesus diz que digno é o trabalhador do seu alimento. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 18, nessa mesma linha de pensamento, diz que o trabalhador é digno do seu salário. Importante ressaltar, irmãos, que os trabalhadores aqui, eles nesses contextos, sempre são aqueles que se dedicam à pregação e ao ensino das Escrituras. Há homens, meus irmãos, que se dedicam ou que dedicam a sua vida em ensinar, aconselhar, cuidar e ensinar o povo de Deus, e estes devem receber o seu salário, salário esse que provém dos dízimos. Além disso, meus irmãos, todas as necessidades da igreja, elas são supridas através do dízimo. E, diferentemente do passado, que não possuíam contas a se pagar, ou pelo menos não como as de hoje, hoje nós temos que, as igrejas hoje, por conta do templo físico, necessitam pagar água, luz, comodidade, limpeza e tantas outras coisas. E tudo isso é suprido justamente com o dinheiro do dízimo. Então, meus irmãos, o dízimo, ele é bíblico, é correto, é essencial e é necessário. Uma segunda aplicação, meus irmãos, desse texto, é que nós vemos aqui claramente que o dízimo, ele é um princípio bíblico. Porém, ele se torna individualmente, para cada cristão, ao conceber a ideia do dízimo, ele se torna, então, um dever cristão.
O dízimo, meus irmãos, ele não é repassado para a igreja como um mandamento, mas sim como um princípio a ser seguido. 10% é considerado adequado, é um valor adequado para nós, então, expressarmos a nossa gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem provido e nos proporcionado. Cremos que assim como foi no passado, como foi primeiramente aceito por Deus e depois ratificado por Ele, para que a igreja do Antigo Testamento respondesse à sua provisão e providência através dos seus bens, assim também nós cremos que é o melhor a se fazer nos nossos dias, buscando, através desse valor previamente estabelecido, evidenciar a nossa gratidão, fidelidade e obediência ao nosso Deus. Então, meus irmãos, o dízimo, ele é mais do que um princípio cristão. Ele é também um dever. Porém, meus irmãos, ele é um dever que não é imposto. Ele é um dever que eu, após conceber e entender o que é o dízimo, eu então começo a praticar. O dízimo, meus irmãos, é mais que um princípio. É um dever. E é um dever, é aquele dever, é aquela responsabilidade que eu tenho de mim para comigo mesmo. É aquela dívida de gratidão que eu tenho pessoalmente pelo meu Salvador, pela sua salvação e também pela sua providência em minha vida. Uma terceira aplicação, irmãos, é não use o teu dízimo para negociar com Deus. O dízimo, meus irmãos, não é para você enriquecer e nem para você ser recompensado financeiramente, materialmente ou de qualquer forma nessa terra. Buscar bênçãos e prosperidade através da entrega dos dízimos é a tentativa de barganhar com Deus. As promessas em relação à entrega de dízimos que havia estavam condicionadas àquele sistema que regia o Antigo Testamento, que regia o pacto da lei e que fora então revogado. Dentro da nova aliança não há nenhuma promessa de prosperidade mediante a entrega do dízimo. Todos nós somos abençoados pelo nosso sumo sacerdote, ou seja, em Cristo Jesus, por tudo o que ele fez por nós crermos nele e também pelo que ele já fez por nós, e não pelo que nós doamos ou então fazemos. Então, meus irmãos, o teu dízimo, ele deve ser uma forma de gratidão para com o seu Deus por toda a providência dele na sua vida. Nada além disso deve te motivar a entregar o dízimo. Sabemos que Deus abençoa o seu povo e abençoa muito mais do que nós merecemos, mas há um único meio, o único sentimento que nós devemos expressar na nossa entrega no dízimo é justamente a gratidão e nada além disso. Uma última aplicação, irmãos, desse texto é que eu gostaria de mostrar aos irmãos os benefícios da entrega do dízimo. O dízimo há alguns benefícios internos. A entrega do dízimo, ele coloca o nosso coração à prova, porque em muitas ocasiões é difícil de você dar o dízimo. Ele coloca o nosso coração à prova, ele reconhece a provisão divina, mantém a avareza longe e manifesta, desde que seja dado sem segundas intenções, um coração regenerado por Deus. Aqueles que desejam contribuir voluntariamente para a casa de Deus, por conta ou por gratidão à sua providência, são aqueles que receberam um novo coração. Então, meus irmãos, o dízimo, além disso, ele é também internamente uma profissão de fé. Internamente, em teu coração, confirmando que o verdadeiro Deus, o único Deus, o Deus das Escrituras, é aquele em quem você firma a sua fé. Mas há também, meus irmãos, um benefício externo. Um benefício externo. O dízimo, a entrega do dízimo, ele demonstra de forma externa para outras pessoas que o único e verdadeiro Deus, ele é Senhor de tudo que você possui na sua vida. É importante, meus irmãos, ressaltarmos que a não contribuição, ela pode ser fruto de uma debilidade na fé, de uma não conversão, ou então de uma manifestação de um coração que não é grato para com o seu Deus pela sua provisão e providência. Aqueles meus irmãos que receberam um novo coração, eles manifestam isso de diversas formas. E um meio para isso é justamente na ajuda financeira à igreja de Cristo Jesus. Permita-me ainda, meus irmãos, me direcionar a você
que foi enganado por mercenários da fé que estavam de olho apenas no teu dinheiro? E com isso, você se chateou e parou então de dar dízimos e ofertas para a igreja. Eu te convido, meus irmãos, não a dizimar, mas eu te convido a olhar para essa prática de uma forma diferente, não te obrigando, mas te mostrando que essa é uma prática, é um meio que manifesta a nossa gratidão ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado e provido em nossas vidas. Em contrapartida, a obrigação de todos aqueles que manuseiam o dinheiro que é entregue pela igreja é agir com honestidade, sabendo que esse dinheiro, ele é primeiramente consagrado e dedicado ao Senhor, e Deus pedirá conta da sua fiel destinação. Concluo então, meus irmãos, afirmando que o dízimo não é obrigatório, mas todo salvo tem uma dívida de gratidão para com seu Salvador e sumo sacerdote, segundo a mesma ordem de Melquisedeque, Cristo Jesus. Então, meus irmãos, externar é um meio, é um excelente meio para nós agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem provido em nossas vidas, e o dízimo é justamente esse meio para nós agradecermos ao nosso Deus. O dízimo, então, meus irmãos, é uma ação voluntária de um coração grato para com o nosso Deus, mas que possui um valor previamente estabelecido, pois assim como foi no passado, nós mantemos nos dias de hoje, pois acreditamos que esse é um valor, entre aspas, pequeno para quem dá, grande para quem o recebe e adequado para nós honrarmos o nosso Deus com os nossos bens. Este aqui, meus irmãos, não é um sermão que busca te motivar a contribuir de forma melhor e maior que você puder. Muito pelo contrário. Este é um sermão, meus irmãos, para todos nós nos autoexaminarmos e examinarmos também aquilo que a Bíblia trata sobre o dízimo e assim, com o coração disposto e grato, contribuir com o desejo que o reino de Cristo avance cada vez mais e mais. Amém?